Joaquim Maria Machado de Assis foi um grande jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e faleceu em 1908. Ele foi conhecido por seus livros realistas, que são marcados pela objetividade, ironia e crítica social, mas também escreveu obras românticas, que apresentam idealização e discutem a ascensão social. A obra A Cartomante, originalmente publicado no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 28 de novembro de 1884, o conto acabou sendo só recolhido mais tarde na coletânea do autor Várias Histórias, no ano de 1896. Machado de Assis inicia o romance fazendo uma citação a dois personagens de William Shakespeare, Horácio e Hamlet, comparando seus personagens com eles. A história já começa no meio do romance, com Rita e Camilo conversando. Ela havia acabado de sair da casa de uma cartomante, pois estava muito aflita e com medo de não ter o seu amor correspondido por Camilo, pois ele de repente parou de fazer as visitas à sua casa, e isso a preocupou. Quando ela contou a ele, Camilo a exortou, dizendo que não se deve acreditar nessas coisas e riu da cara dela. Rita descreveu a sessão e disse que a cartomante adivinhou tudo o que ela estava passando. A mãe de Camilo tinha muitas crenças, e por isso ele acreditava em muitas coisas quando era criança. Mas ele foi crescendo e perdendo essa fé em coisas sobrenaturais e se tornou um incrédulo com o passar dos anos. Na conversa, ele deu de ombros e os dois saíram, um para cada lado. Rita estava feliz, certa de que estava sendo amada, e Camilo lisonjeado pela preocupação de Rita, se ele estava ou não gostando dela. Em seguida, Machado de Assis dá uma revelação entre os personagens. Vilela e Camilo são amigos de infância, sendo que o primeiro seguiu a carreira no magistério e o segundo no funcionalismo. Quando Vilela retornou da província, apresentou a dama formosa que havia se casado ao seu amigo. Ela o reconheceu, dizendo que o marido falava muito dele para ela. Camilo a achou muito bonita e graciosa. Tempo depois do reencontro, a mãe de Camilo faleceu e os dois demonstraram muito carinho e cuidado. Rita estava sempre ao lado dele e logo Camilo percebeu que gostava de passar horas e horas ao lado dela. Assim, Rita envolveu Camilo no romance, como uma serpente, soltando seu veneno e deixando a presa sem saída, fazendo-o se apaixonar. Quando Camilo fez aniversário, ganhou uma bengala de seu amigo e cartas vulgares de Rita. A saudade começou a apertar quando estavam ausentes um do outro, mas apesar de todo o sentimento, a confiança de Vilela continuava a mesma. Até que, certo dia, Camilo recebeu uma carta anônima que dizia que sabia de tudo. Por medo e aflição, Camilo parou de frequentar a casa de Vilela. Foi por esse motivo que Rita decidiu ir à cartomante, pois estava com medo de ter sido esquecida. Foi aqui que Machado de Assis iniciou o romance. Quando a cartomante restituiu-lhe a confiança, ela mandou mais 2 ou 3 cartas para Camilo demonstrando interesse. Porém, isso não diminuíra o medo que ele estava de ser pego pela pessoa anônima. Eles se encontraram e Rita combinou que se aparecesse outra carta com a mesma letra no escritório, ela pegaria e rasgaria ela. E ainda aconselhou Camilo a voltar a visitar a casa deles para não levantar mais suspeitas. Mas ele achou melhor agirem com cautela. Combinaram como iriam se comunicar e se despediram em lágrimas. No dia seguinte, Vilela enviou uma carta a Camilo dizendo: "Vem já já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora." Ele ficou tenso e trêmulo com o bilhete. Não sabia o que esperar. Ele foi andando pela rua pensando se Vilela havia descoberto. Ele estava inquieto, com as palavras fixas na mente. Até cogitou ir armado para a casa deles, mas descartou logo a ideia. Ele teve de parar no final da rua Guarda Velha, pois uma carroça velha caíra e estava atrapalhando a passagem do seu tilbury. Ele teve de esperar e logo percebeu que estava perto da casa da cartomante que Rita visitou. Quando teve a oportunidade de desviar da carroça, Camilo disse ao cocheiro para esperar. Ele tentou ignorar o pensamento, mas não conseguiu. Quando se deu conta, já estava na calçada da casa batendo na porta. A cartomante abriu e o levou para o sótão vazio e escuro para poder consultar as cartas.
Pegou o baralho na gaveta da mesa e começou a embaralhar rapidamente. Logo, ela disse o que o trazia lá era um grande susto e que ele queria saber se algo iria acontecer. Camilo complementou-a dizendo: a mim e a ela. Em seguida, ela declarou que nada iria acontecer, mas que era necessário que tivessem cautela, pois a inveja os cercava. Ela falou até da beleza de Rita e do amor deles. Camilo ficou deslumbrado e aliviado. Ele pagou a cartomante pela consulta e saiu, se despedindo dela. Camilo começou a rir dos receios e ficou se perguntando onde que ele encontrou tamanha ameaça. Começou a se preocupar também, pois Vilela poderia tê-lo chamado por algo grave e ele estava enrolando nas ruas. Decidiu ir logo ao seu encontro e acreditou fielmente no que a cartomante disserá. Avistou o mar do outro lado da estrada e começou a se alegrar e alimentar a esperança de que estava tudo certo. Até as crenças que ele tinha quando era criança estavam se reconstruindo. Foi em paz para a casa de Vilela. Chegando lá, ele empurrou a porta e subiu as escadas. Avistou Vilela e se desculpou pela demora. Ele não respondeu. Fez-lhe um sinal para seguir e levou-o até o escritório. Chegando lá, Camilo deu um grito de terror. Rita estava morta, ensanguentada no chão. Vilela pegou Camilo pela gola e, com 2 tiros de revólver, o matou.